Olá, hoje é segunda-feira, 13 de julho. O Panorama está começando. Confira agora os destaques da primeira edição desta semana. No giro de notícias, presidente Jair Bolsonaro libera crédito de 3 bilhões para pagamento de auxílio financeiro para trabalhadores da cultura. Governador de Minas Gerais inaugura nova ala de tratamento para a Covid-19 no Hospital Eduardo de Menezes, em BH. Cancelada a cobrança de reajuste na taxa de esgoto anunciada pela Copasa em Caratinga. Você vai ver também como entregar a declaração do imposto de renda em atraso. Secretaria de Estado da Saúde divulga o perfil epidemiológico das pessoas com Covid-19 em Minas Gerais. E ainda, como são realizados os testes clínicos de medicamentos para o combate à Covid-19? Essas e outras notícias agora no Panorama. O presidente Jair Bolsonaro liberou um crédito de 3 bilhões para pagamento de auxílio financeiro para trabalhadores da cultura. O governo do Brasil, o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura vão coordenar a ação, de acordo com o secretário especial da pasta, Mário Frias. Reforçar o compromisso do governo federal com a cultura e com os artistas de todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro liberou hoje o crédito extraordinário de 3 bilhões de reais para estados, municípios e ao Distrito Federal para o pagamento do auxílio financeiro ao setor cultural. Mais uma importante ação em tempos de pandemia. Esse processo será conduzido com responsabilidade pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Vamos ajudar a quem realmente precisa. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, inaugurou a nova ala de tratamento para a Covid-19 no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. A obra, que ficou 10 anos paralisada, foi entregue com 12 novos leitos para terapia semi-intensiva e com respiradores para ampliação da capacidade assistencial do estado. Eu estou aqui no Hospital Eduardo de Menezes entregando mais 12 leitos de UTIs. Tenho feito isso constantemente. Essa ala do hospital estava em obra paralisada há 10 anos e em 60 dias nós conseguimos concluir. Na última segunda-feira eu tive o prazer de entregar mais 30 leitos em Betim com o prefeito Medioli. Temos feito esse tipo de ação em todo o estado. O número de leitos de UTI, que era cerca de 2.000 no início da pandemia, já supera 3.350. No que depender do esforço do Estado, não faltará leito para o mineiro. Mas nós mineiros precisamos fazer da nossa parte. Só a abertura de leitos não é suficiente. Nós precisamos continuar tomando os cuidados para que o vírus não propague. O isolamento, o distanciamento, o uso de máscara e as medidas de higiene. Eu conto com você, nós estamos no mesmo time. A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste concluiu a reforma do Centro Municipal de Saúde José Ferreira Maia. Toda a estrutura foi remodelada, recebeu móveis novos e as instalações foram ampliadas para garantir maior qualidade do atendimento oferecido aos pacientes e suporte aos profissionais de saúde que trabalham no local. No total, foram investidos mais de 130 mil reais. Na última sexta-feira, o prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, em uma das suas primeiras medidas ao retornar às atividades, após cumprir isolamento devido à infecção pelo coronavírus, exigiu o cancelamento da cobrança do reajuste da taxa de esgoto anunciada pela Copasa em Caratinga. A determinação, conforme informado pela assessoria de comunicação da Prefeitura, foi acatada pela concessionária. O assunto voltará a ser avaliado pelo município e a Copasa a partir de fevereiro de 2021. Foi estabelecido, inclusive, a suspensão da distribuição dos panfletos sobre o reajuste. O prazo para a declaração do imposto de renda em 2020 foi encerrado no dia 30 de junho.
Mas milhares de pessoas não entregaram o documento a tempo e precisam regularizar a situação com a Receita Federal. Tradicionalmente, a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física é recebida até o dia 30 de abril. Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o prazo foi prorrogado em 2 meses. Apesar disso, milhares de contribuintes perderam a data de entrega. Para declarar o imposto de renda com atraso, é cobrada uma multa. O valor é fixo e está custando R$ 165,74. Mas, caso o contribuinte esteja devendo à Receita Federal, este valor pode ser de 20% do total da declaração não enviada. Vale ressaltar que a informação da multa já aparece logo no primeiro dia após o prazo final. Para entregar a declaração em atraso, o contribuinte deve baixar o programa no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Depois de efetuado o download, ele escolhe o ano calendário correspondente e preenche o documento. Assim que forem transmitidos os dados da declaração em atraso, o sistema emite a notificação de lançamento da multa. Regularizar a situação com o fisco o quanto antes evita punições mais graves. O contribuinte que não pagar a multa ainda sofrerá com outra punição, pois nesse caso o CPF do mesmo passa a ficar irregular. Por se tratar de um documento de suma importância, em muitas situações o cidadão pode ficar sem poder concorrer a um cargo público, também sem poder tomar um empréstimo e outras penalidades. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou o perfil epidemiológico das pessoas com Covid-19 em Minas Gerais. O maior percentual de vítimas fatais está associado às pessoas com idade acima de 60 anos ou que possuem algum tipo de comorbidade. Minas Gerais possui mais de 70 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus. Esta soma é o resultado dos casos que não evoluíram para óbito e das mortes confirmadas devido à doença. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou um cenário da pandemia em Minas. Segundo o perfil epidemiológico da Covid-19 do estado, dos casos que não resultaram em mortes, 54% dos notificados são homens e 46% são mulheres. Já a média de idade dos casos confirmados é de 42 anos. Ainda de acordo com a Secretaria, dos casos não letais, 15% possuem alguma comorbidade, 22% não possuem nenhuma e 63% não foram informados. Outra curiosidade é que entre cor e raça, as pessoas negras foram as que menos se contaminaram, em torno de apenas 3%. Já outros 22% dos infectados eram pardos e 48% de raça não identificada. Esses números são do painel Covid-19, Sala de Situação SESMG. Você pode acompanhar a distribuição dos casos notificados da doença em Minas Gerais por município, acessando o painel de monitoramento dos casos através do endereço www.coronavírus.saude.mg.gov.br. Já em relação aos óbitos, também foi feito um raio-x por parte da Secretaria de Saúde do Estado. A média de idade das pessoas que perderam a vida devido ao contágio pelo coronavírus é de 69 anos, bem maior do que a média de idade dos curados, 42 anos. Cerca de 75% dos mortos têm idade igual ou superior a 60 anos. Já em relação à raça e cor, 35% é de brancos, 34% de pardos e 21% não identificados. Apenas 8% do total de mortos são de negros. Um dos dados mais relevantes que vem sendo alertado pelas autoridades de saúde é o percentual de óbitos com comorbidade. Cerca de 82% de todas as mortes em Minas Gerais são de pessoas que possuem 2 ou mais doenças etiologicamente relacionadas.
ocorre quando as manifestações da doença associada são similares às da doença primária. Foram registradas mortes em quase 270 municípios e a taxa de letalidade gira em torno de 2,1%. Os boletins epidemiológicos têm sido, ao longo do tempo, importantes ferramentas para o trabalho na área de saúde. Eles servem para traçar metas específicas, objetivando uma melhora significativa na qualidade dos tratamentos. Também identificam necessidades e propõem soluções para os problemas, direcionando assim as ações de saúde para dificuldades evidenciadas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga e região. Para esta terça-feira, a previsão em Caratinga é de sol com algumas nuvens, sem chuva. A temperatura mínima esperada é de 15 e a máxima de 29 graus. Em Vargem Alegre, a expectativa é de sol com algumas nuvens, mínima de 17 e a máxima de 32 graus. Amanhã é dia de sol também em Santa Bárbara do Leste, com poucas nuvens ao longo do dia. Temperatura mínima esperada é de 13 e a máxima de 26 graus. A ciência é uma arma poderosa na luta contra o novo coronavírus. Aliados a ela estão a tecnologia e a inovação. No Brasil, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas atualmente e, ao falar desses trabalhos, surgem termos como ensaio clínico randomizado e duplo cego, por exemplo. Mas o que eles significam? Como são realizados os testes clínicos de medicamentos para o combate à Covid-19? É o que você vai saber agora. Confira. Receber a notícia de um diagnóstico de Covid-19 é um momento difícil. O paciente começa uma busca por informações na tentativa de solucionar suas diversas dúvidas. Quais são os tipos de tratamentos disponíveis? Novos medicamentos estão sendo estudados? Posso ter acesso a eles? Cientistas e médicos estão constantemente procurando desenvolver tratamentos inovadores, mais eficientes e menos tóxicos para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes. Todos estes tratamentos passam por estudos clínicos. Mas você sabe o que são estudos clínicos? Também chamados de ensaios ou pesquisas clínicas, eles são realizados em ambiente hospitalar ou em clínica. Estes estudos consistem na investigação cuidadosamente supervisionada por médicos e profissionais da saúde, feitas em seres humanos, e tem por objetivo avaliar os efeitos de novos medicamentos para qualquer tipo de doença, como a Covid-19, por exemplo. Com eles, é possível garantir a segurança e a eficácia necessárias às terapias utilizadas. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, destacou que muitas pesquisas de reposição de medicamentos têm sido desenvolvidas no Brasil. O processo todo acontece da seguinte forma: isso a gente costuma chamar de reposição de drogas, ou seja, a utilização de um medicamento, de uma droga, para um tipo de doença que não estava prevista, vamos dizer, originalmente, quando aquele medicamento foi produzido. A produção de um medicamento, ele demora muitos anos, né? 5 anos, 10 anos para você desenvolver do zero, vamos chamar assim, um medicamento. Então, quando você faz essa reposição, você acelera esse processo, porque o medicamento, de certa forma, ele já foi testado para outros tipos de doenças, mas já foi testado, é um medicamento existente. E cada um desses medicamentos, eles são relacionados com certas moléculas que são ativos daquele medicamento. Então, o processo se inicia no computador, uma computação gráfica e modelos matemáticos de altíssima complexidade para modelar essas moléculas desses medicamentos. Começamos com 2.000 moléculas no Laboratório Nacional de Biociências, né, que é uma das organizações do Ministério. Dessas 2.000, né, que testaram, né, no computador, notaram que 6 delas conseguiam se encaixar nessa proteína do vírus. Então essas daí passam por uma segunda fase de teste, que é a fase in vitro.
Então, das 6, 2 delas ficaram muito promissoras. Então, foi escolhida uma delas, a que teve o melhor resultado, 94% de sucesso. Então, essa daí passa para a fase 3, que é a etapa final desse processo, que é o teste com pacientes. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão responsável por aprovar todos os estudos clínicos realizados no país, é preciso que essas pesquisas passem por algumas fases até que realmente sejam liberadas para uso. Na fase 3, por exemplo, o novo tratamento é comparado com o tratamento padrão existente. Geralmente, os estudos nesta etapa são randomizados, isto é, os pacientes são divididos em 2 grupos, o grupo controle e o investigacional. É interessante que você vai ver, geralmente eles separam o grupo de testes por 500 pessoas, 250 tomando medicamento, 250 não tomando. Você tem que ter uma comparação, né? Então, das pessoas que estão ali no hospital, todas elas têm um certo tratamento que teriam de qualquer forma. Esses funcionam como o grupo de teste, né? E 250 delas vão receber o medicamento, né? Aí você consegue comparar com aquilo. Por exemplo, se eu cheguei no hospital com certos sintomas, todas as pessoas que chegam no hospital têm um tratamento, né? E vai continuar sendo assim. Algumas delas que fazem parte dos testes vão ter uma observação muito maior, né? E vão receber o medicamento, né? Para ver o efeito desse medicamento em cima daquelas pessoas. E por que tem que ser no hospital? Porque tudo tem que ser fiscalizado, olhado com detalhes. Aquele paciente tem que ser acompanhado com detalhes. O efeito em cima de como aquilo melhora, né, a sua saúde, ou não. Então, como é que aquilo vai ser feito? Nesta fase também, nos testes de vacina contra a Covid-19, por exemplo, tem sido falado sobre o ensaio duplo cego, que é quando voluntários e pesquisadores não sabem o que está sendo ingerido. Ou seja, os produtos estudados são distribuídos por códigos atribuídos por pessoas que não são as responsáveis pelo estudo. Podem estar avaliando um placebo versus um produto teste ou comparando diferentes dosagens de produtos. Tudo isso é feito da maneira padronizada, um sistema internacional muito bem estabelecido durante muitos anos. Todos os medicamentos que a gente tem nas prateleiras hoje, nas farmácias, passaram por esse processo de testes clínicos, vamos chamar de testes com pacientes, num protocolo muito bem rigoroso e muito bem feito. No final desses testes, o que acontece é que, uma vez aprovado, né, você tem a probabilidade maior, vamos dizer, do medicamento funcionar, mas também tem uma probabilidade do medicamento não funcionar da maneira como a gente esperava. Supondo que tudo dê certo, que funcione esse medicamento, no final desses testes, a Anvisa ela vai estabelecer que aquele medicamento, além da função original, ele também tem essa nova função e os médicos então podem receitar também no Covid. Estamos encerrando a primeira edição desta semana. Siga conectado com as notícias em nossas redes sociais. Se você ainda não conhece o Facebook e o Instagram do Jornal Panorama, vale a pena acessar e se inscrever para desfrutar os nossos conteúdos. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Um ótimo início de semana a todos e até amanhã.